Jó 38:7 está escrito assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Irmãos, Deus está traçando para Jó um roteiro da sua criação, questionando Jó acerca de muita coisa que ficou sem resposta naquela época e que o Espírito Santo vem nos revelando ao longo do tempo, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que os profetas anelaram conhecer, o Senhor revelou aos seus pequeninos, e eu e você somos os pequeninos desse reino, a qual o Senhor tem revelado para nós a sua palavra. Amém, meus irmãos? Então, muito conhecimento que temos hoje, os homens daquela época não possuíram. A primeira pergunta do Senhor para Jó, por exemplo, nesse texto: onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó não teve como responder. Se essa pergunta fosse feita para você, que esteve aqui domingo passado, você já saberia responder. Você poderia dizer: eu estava dentro do Senhor, sendo gerado. Onde você estava, Jó? Eu estava dentro do Senhor, sendo gerado. Eu existia dentro do Senhor. A palavra do Senhor mostra que as estrelas cantavam. Estrela canta, irmãos? Não. E os filhos de Deus jubilavam. Como assim, filhos de Deus? A Bíblia diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa filiação, essa adoção, aparece a partir de Jesus Cristo. Não tem como você ser filho de Deus se você não reconhecê-lo como Senhor na sua vida. Ao reconhecê-lo como Senhor, a partir desse momento você entra na família de Deus por adoção. Agora Ele não te chama de escravo, embora você seja, mas Ele te chama de filho e te dá todos os direitos que um filho pode ter de um pai. Glória a Deus por isso. Pastor, então de quem ele estava falando? Ele estava falando de anjos. Na criação da terra, na criação dos céus, os anjos festejavam. Estrelas da alva, anjos gerados para a terra. Filhos de Deus, anjos gerados para o céu. Existem anjos que são exclusivamente do céu. Isso não quer dizer que ele não possa vir na terra. Existem anjos que são exclusivamente da terra. Isso não quer dizer que ele não possa ir no céu. Porque o mundo espiritual é extremamente organizado. E Deus é organizado. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: quantos anjos caíram na queda de Lúcifer? Quem sabe dizer? Quantos anjos caíram, irmãos? A terça parte? Onde está escrito? Você sabe por que nós sabemos a quantidade e não sabemos onde está escrito? Porque você aprendeu ouvindo e não lendo. Muita coisa errada a gente aprende ouvindo e não lendo, mas graças a Deus essa você aprendeu certo. Amém? Essa você aprendeu certo. Onde está escrito isso? Apocalipse capítulo 12, versículo de número 4. Você que pode, abra sua Bíblia comigo, por favor. Apocalipse 12, 4, está escrito assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Então, o dragão, que é Satanás, que é Lúcifer, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas do céu. Então, se você não acreditar que essas estrelas da alva que estavam cantando eram anjos, você também não pode acreditar que essa terça parte são os anjos que caíram, porque a palavra do Senhor está direcionando a eles como estrelas.
as estrelas da alva foram criadas para a terra. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Fala assim comigo: no princípio, criou Deus o céu e a terra. O que vem depois disso, irmãos? Eu fiz essa pergunta num dia desse, vamos ver se alguém lembra. O que vem depois disso? No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que vem depois disso? Nada. O que vem depois disso? Você tem a oportunidade de falar algo diferente. Quem é que falou? Levanta a mão. Hã? Quem falou? Glória a Deus. Não quer se manifestar, não precisa ter medo. Não vai apanhar, não vai ficar de castigo. É vergonha? Não precisa ter vergonha. O que vem depois disso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, coloca aí para mim. Gênesis 1, versículo 1. Ponto. No princípio criou Deus os céus e a terra e pronto, acabou, é isso. Aí nós lemos o versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Presta atenção. E havia trevas no abismo, né? Presta atenção. Nós temos uma mania de ler a Bíblia imaginando que uma coisa sucedeu após a outra. Primeiro que aqui o tempo nem era marcado, o tempo que eu e você conhecem, porque o tempo que nós conhecemos, ele é marcado pela maneira como a Terra se movimenta em relação a ela mesma e ao Sol. A rotação da Terra em torno do seu eixo é chamado de dia, e em torno do Sol é chamado de ano. Não tinha sol. Então, quando Deus criou o céu e a terra, Deus não criou nada vazio e sem forma. Ah, pastor, mas o versículo 2 está falando que é vazio e sem forma. Milhares de anos podem ter passado do versículo 1 para o 2. E a propósito, quem escreveu o livro de Gênesis? Quem escreveu Gênesis, irmãos? Moisés. Moisés aparece onde na Bíblia? Êxodo. Como é que ele sabe do Gênesis? Porque o Senhor o revelou. Não tinha outra maneira dele saber do que está em Gênesis, se não viesse como revelação de Deus para a vida dele. Glória a Deus por isso. Então, do versículo 1 para o 2, podem ter passado milhares de anos, porque não tem marca, não tem como marcar isso. Até o versículo 4, se eu não me engano, o sol ainda não havia sido criado, a gente não tem como marcar, é Kairos, é eterno, é eternidade. E como Deus não faz nada bagunçado, eu tenho certeza que quando Ele criou o céu, Ele criou perfeito, e quando Ele criou a terra, Ele criou perfeita. Uma das leis da física é que se há trevas, com certeza teve luz. Se existe trevas, com certeza existe luz. Se existe frio, com certeza existiu calor, porque você não conhece uma coisa sem a existência da outra. E os anjos que caíram não seriam chamados de filhos das trevas se antes eles não fossem anjos de luz. Isso é sério. Por isso, não existe nenhum anjo das trevas que antes não tenha sido um anjo da luz. Por que existe trevas no versículo 2? Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma e vazia. Era o verbo ser. A terra era sem forma e vazia. Só que essa mesma palavra, no original, ela está lá em Gênesis 19:26. Quando a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Quando você busca no original, você encontra a mesma palavra. Então é correto afirmar que a terra
tornou-se em forma e vazia por causa do original, da etimologia da palavra. E antes de você sair, eu quero pedir o seu apoio para juntos fazermos crescer esse canal. Assine o nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Quanto mais fizermos isso, mais pessoas serão alcançadas por essa palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.